Olá pessoal do Cornerstone! Mais uma semana, mais uma lição para debatermos aqui no canal da Tia Denise. Então fica ligado que vamos começar a nossa lição. A lição desta semana tem como título Poder, Perseverança e Propósito. Isso mesmo, e o verso-chave se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso 11. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura aí comigo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. O verso de hoje é meio suicida, né? Bem-aventurados quando vos perseguirem. Mas nós, muitas vezes, quando estamos no caminho de Deus, nós temos medo da perseguição, né? Mas Jesus nos diz aqui neste verso que somos felizes porque nos perseguem. Vamos entender isso? Então, a lição é muito interessante. Nós vemos em muitas histórias da Bíblia que os discípulos, depois de seguirem Jesus, de terem conhecido a Jesus e fazer tantas coisas, né? Foram chicoteados, foram maltratados, alguns até mortos, né? Precisamos entender muito bem esse verso, né? Quando Jesus diz que nós seremos felizes ao sermos perseguidos, não é uma brincadeira, é real, é verdade. Mas por quê? Porque quando demonstramos a nossa fé e as pessoas começam a nos perseguir por causa da nossa fé, quer dizer que nós estamos no bom caminho, porque Jesus escreveu isso há muito tempo. Então não devemos ter medo, porque é Deus quem nos dá força. Ele é que coloca o propósito no nosso coração. Ele nos dá força para passarmos qualquer obstáculo. Então é por isso que não devemos ter medo por qualquer tribulação. Deus estará sempre conosco. Adolescentes, eu quero vos dizer hoje que quando nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, Ele nos capacita, é Ele que nos dá dons, talentos. Então, tudo o que nós precisamos fazer é estar conectados a Deus, conectados a Jesus através do estudo da sua palavra, através da oração. E Ele irá nos dar força, vigor, para que possamos ser utilizados por Ele para o avanço da obra. Você já pensou qual é a missão que Deus tem para você? Já pensou o que é que você pode fazer para alcançar outras pessoas para Jesus? Preste atenção, ouça a voz do Espírito Santo e Ele vai te guiar em tudo, vai te mostrar o que deves fazer. Nós vemos aqui na história que Pedro agora é uma pessoa transformada. Nós também poderemos receber o Espírito e ser transformados. Pedro é aquela pessoa que negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus lhe deu uma oportunidade de aceitá-lo também 3 vezes. Já parou para pensar isso? Depois da ressurreição, Cristo vem a Pedro e lhe diz: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus lhe diz: apascenta as minhas ovelhas. E depois, pela segunda vez, Jesus lhe pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro tipo, por que estás a me perguntar de novo? Eu já disse, eu te amo, né? Sim, Senhor. E depois, pela terceira vez, Jesus ainda pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas? E ele: mas Senhor, tu sabes de tudo. Jesus estava simplesmente dando a Pedro a chance de aceitá-lo, de abraçar o seu amor, de abraçar o relacionamento com Jesus 3 vezes, para equivaler àquelas 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Nós também hoje, Deus nos dá oportunidades. Precisamos agarrar essas oportunidades, aceitar e deixarmos e permitir que Deus nos use para alcançarmos outras pessoas. Sabe, pode parecer bem simples, né? Pedro aceitou a Jesus, foi transformado pelo Espírito, mas as circunstâncias não eram assim tão boas, né? Nós vemos na história que os fariseus, os grandes doutores da lei, né, recusaram muito aceitar a Jesus Cristo e aceitar que Ele ressuscitou. E então, apesar de eles serem doutores da lei e conhecerem muito bem as escrituras de Moisés, eles não conseguiam acreditar no que os discípulos diziam. Os discípulos nunca foram para a escola, não conhecem nada, agora vêm dizer essas coisas. Então as circunstâncias realmente não eram fáceis, mas Pedro e João, todos os discípulos, não desanimaram perante as circunstâncias, continuaram, prevaleceram, pois sabiam
que Jesus estaria disposto a lhes ajudar. Foi assim que receberam o Santo Espírito, mas mesmo assim, eles sofreram perseguições. Você se lembra da história da semana passada? Bom, vou deixar o link aqui embaixo, se você não assistiu, poderá assistir. Ananias e Safira morreram daquela forma que nós vimos, né? Mas agora, os fariseus disseram que os discípulos mataram Ananias e Safira e por isso foram jogados na prisão. E mesmo lá na prisão, eles não desistiram de pregar sobre Jesus. Meio a circunstâncias difíceis, eles não desistiram, pois tinham um propósito e perseveraram, pois sabiam que poderiam ser libertos. E o que aconteceu? Numa noite, um anjo abriu a porta da prisão e eles saíram livres. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, não precisamos nos preocupar se estamos fazendo a coisa certa ou errada. Sabe por quê? Porque tudo acontece de forma natural. De forma natural começamos a cumprir o propósito em nós. Isso quando deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, habitar no nosso coração. As coisas fluem da forma natural. As pessoas mesmo ao nosso redor começam a ver que somos diferentes, que temos uma luz assim que brilha, algo diferente, e vai começar a atrair outras pessoas a Cristo, sabe? Os discípulos receberam isso, deixaram o Espírito Santo agir na vida deles, habitar no coração deles e começaram a proclamar, porque tinham recebido a ordem de Cristo. Atos 1:8 nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Hoje nós poderemos não chegar a Jerusalém e Samaria, mas Jerusalém e Samaria são zonas perto de nós. É o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, diferentes ilhas. E você, o que pode fazer hoje para receber o Espírito Santo, para estar focado nesta missão e trabalhar nesta obra, pregando para todas as pessoas? Quais os talentos, os dons que você sente que tem e que poderá utilizar de várias formas para conquistar seus amigos, colegas lá da escola, familiares até? A lição desta semana nos ensina 3 coisas muito importantes. A primeira lição é que devemos estar sempre atentos à vontade de Deus para que possamos cumprir a sua vontade em nossa vida. A segunda lição que devemos lembrar é que ser do reino de Deus incomoda muitas pessoas. As pessoas vão sempre estar incomodadas porque somos diferentes, mas isso não pode nos incomodar. Temos que estar focados na missão que Deus nos deu. A terceira e última lição para fechar o nosso estudo é que não devemos ter vergonha de fazer a vontade de Deus. Então, vá em frente, adolescente, sem medo, força, perseverança, foco e pregue a palavra. Gostaram da lição desta semana? Então inscreva no canal, deixa um like, compartilha com os amigos, faça esse canal crescer para que a mensagem possa alcançar o maior número de adolescentes pelo mundo afora. Compartilhe com os amigos, espalhe o amor, espalhe a mensagem e até a próxima semana, adolescente. Tchau!